Uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de tratamento de saúde do Cantinho de Jesus. Hoje, dia 18/12, nós vamos iniciar uma obra nova na primeira parte da nossa reunião. A reunião é dividida em duas partes. A primeira parte nós fazemos com um estudo de meia hora e a segunda parte, dando continuidade, o Telmo fará para nós a sequência do livro Renovando Atitudes. Nós estávamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Fizemos o término na última reunião de tratamento e hoje nós vamos iniciar a obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, mais uma vez, vem nos propor o estudo da codificação espírita. A obra Justiça Divina, ela vai versar sobre o livro Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a quarta obra da codificação espírita. Este livro, Justiça Divina, ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier nas reuniões públicas que aconteciam na cidade de Uberaba, o centro espírita em que ele, Francisco Cândido Xavier, se encontrava, Comunhão Espírita Cristã, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, e essas reuniões aconteciam às segundas-feiras e às sextas-feiras. Então, o centro tinha duas reuniões públicas semanais, segunda e sexta. E nessas reuniões, durante o ano de 1961, estava sendo estudado a obra Céu e Inferno, e no final de cada lição do dia, Emmanuel trazia para nós o comentário final. 82 lições há no livro Justiça Divina. E nós vamos iniciar pelo prefácio da obra, cujo título é Ante Allan Kardec. Então, a cada estudo, nós vamos trabalhar um capítulo. E inicia Emmanuel da seguinte forma: perante as rajadas do materialismo, a encapelarem o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições que pareciam venerandos navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. Então, nesse primeiro prefácio, do prefácio da obra Justiça Divina, Emmanuel vem nos lembrar que, diante do materialismo vigente ainda no nosso orbe terrestre, e ele comparando as instituições, sejam elas quais forem, humanas, como embarcações essas que estão singrando o mar. No caso, ele faz uma simbologia, nós entendemos o mar da própria vida, das nossas existências aqui no plano físico. Muitas dessas embarcações é como se estivessem à deriva, sendo levadas de um lado para outro, sem um rumo, sem um objetivo. Então, ele está comparando que a embarcação das obras do Pentateuco kardeciano, que são as obras da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo,
a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, é uma embarcação, mas uma embarcação segura, ao qual o timoneiro, e é Jesus, está nos levando, nos conduzindo ao porto maior da vida. Então, Emmanuel vem fazer essa analogia. As obras da codificação espírita é uma bússola para cada um de nós, para atingirmos os objetivos maiores das nossas existências. E aí ele continua. De que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo entretenimento de alguns viajantes em tertúlias preciosas, indiferentes ao apelo dos que esmorecem no caos? Então, Emmanuel vem mostrando para nós aqui que um dos fundamentos da doutrina espírita é a caridade. Sem a caridade, é como o cristão sem alma. A caridade é a força propulsora ao qual nos leva ao seio do Pai. Jesus, na sua passagem por entre nós, ao ensinar, exemplificava, mostrando a misericórdia do alto e nos ensinando a praticar a verdadeira caridade. E nós temos nos esforçado com o esclarecimento, com o consolo que o Espiritismo nos proporciona para realizarmos essa caridade. Mas não simplesmente a caridade do ponto de vista material, mas a caridade moral. Aquela que vai justamente operar em nós a transformação do homem velho para o homem novo. Eis o nosso objetivo. E aí ele continua. Prevenindo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução do Livro dos Espíritos disseram claramente a Allan Kardec: mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Emmanuel está trazendo para nós o prefácio que antecede as perguntas do Livro dos Espíritos. Está no Prolegômenos, uma mensagem que ele recebe da espiritualidade e que é assinada por vários espíritos. Então, é a Pleiade do Espírito da Verdade. Alguns nomes que ali se encontram é São João Evangelista, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Sócrates, Fénelon, Franklin Swedenborg e o Espírito da Verdade. E São Luís, alguns dos nomes que ali está assinando essa mensagem, que é o Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então, vejam bem, o que os Espíritos estão afirmando para Allan Kardec? Todos os que tiverem o grande princípio de Jesus. Qual é a base do ensinamento de Jesus? Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se nós nos unirmos e nos esforçarmos em cima dessa base, desse princípio, nós conseguiremos irradiar para o mundo vibrações positivas e fazer com que muitos corações possam ser tocados e estarem receptivos a unir conosco na busca da paz. Este é o objetivo
da doutrina dos Espíritos, reviver o ensinamento de Jesus. E Emmanuel continua para nós, com muita propriedade. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Trabalhemos, acendendo fachos de raciocínio para os que se debatem nas sombras. Então, olha que coisa interessante que Emmanuel aponta para cada um de nós. O espírita, ele, nessa embarcação, precisa estar alegre, feliz, diante do esclarecimento que tem recebido, do consolo que conforta e que acolhe o seu coração, diante dessa mensagem libertadora que é a doutrina dos Espíritos. E nós temos uma responsabilidade imensa de acender um facho de luz para todos aqueles que se encontram ainda nas sombras. Há um ensinamento do Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 14, quando ele afirma, Jesus aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode colocar uma candeia debaixo do alqueire, e sim no velador, ou seja, numa parte superior da casa, a fim de que todos aqueles que adentram aquela casa possam ver a luz. A responsabilidade do espírita é muito grande, especialmente neste período delicado ao qual estamos vivenciando na atualidade, em nossa sociedade, em nossa coletividade. Então é preciso mantermos a confiança, a fé e, acima de tudo, a esperança. Porque Jesus caminha conosco. Então, somos e precisamos estar felizes, alegres, independente das situações que chegam até nós. E ele continua. Todos concordamos que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana. Cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz entre os companheiros de humanidade. É o que nós temos procurado exercitar. Especialmente aqui na nossa casa espírita, Cantinho de Jesus, através das diversas reuniões que mantemos, embora de forma virtual, a programação continua sendo atendida. E temos a capacidade de utilizar esses recursos tecnológicos para adentrar inúmeros lares e sensibilizar não somente encarnados, como também desencarnados que se encontram dentro dos lares. Allan Kardec, conforme afirma Emmanuel, é o apóstolo da renovação humana. É preciso renovar. Renovar o sentimento. Renovar a alma. O apóstolo Paulo já havia nos ensinado isso em uma de suas cartas, quando propõe retirarmos o velho homem, o homem velho que ainda se encontra dentro de nós, e fazer com que o homem novo desabroche diante da própria vida. Com a doutrina dos Espíritos, nós temos a capacidade
de raciocinar e, através deste raciocínio, buscarmos, pelo crivo da razão, o entendimento de tudo que tem acontecido, não somente diretamente a nós, mas em todo, porque a doutrina do ela nos dá. Ela nos dá as respostas. Eu estava meio sem som. Ficou muito sem som aí, gente? Ou todos estão acompanhando? Ou ficou alguma coisa, ficou devendo alguma coisa aí? Não, tá Picou, tranquilo, né? picou o som, Delano. Tá tranquilo agora. De vez em quando fica sem som. Ai, Jesus. Mas eu já sei o que é aqui. Vamos lá. Assim crendo, então veja uma coisa, assim crendo, traçamos os despretensiosos comentários contidos neste volume, em torno das instruções relacionadas no livro O Céu e o Inferno, valendo-nos das 82 reuniões públicas de estudo da comunhão espírita cristã em Uberaba, Minas Gerais, no decurso do ano de 1961, dando continuidade à tarefa de consultar a essência religiosa da codificação kardeciana, com vistas à nossa própria responsabilidade diante do Espiritismo em sua feição de cristianismo redivivo. Então, Emmanuel está dando continuidade a uma programação que ele, a espiritualidade, benfeitora e amiga, desenvolveu na comunhão espírita cristã em Uberaba, com a participação de Francisco Cândido Xavier e de tantos outros corações. No ano de 1959, quando Chico transfere-se para a cidade de Uberaba, de Pedro Leopoldo para a cidade, e dando a continuidade aos trabalhos que desenvolvia em Pedro Leopoldo, especificamente dentro da casa espírita, para com as reuniões públicas, Emmanuel propôs o estudo das obras da codificação. Então, no ano de 59, eles estudaram o Livro dos Espíritos. No ano seguinte, eles estudaram o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo era sempre estudado e lido. E, no ano de 1961, a oportunidade do grupo estudar essa obra da codificação, O Céu e o Inferno, que, aliás, é uma obra que o movimento espírita não dá uma atenção. Temos observado que muitos corações, dentro do próprio espiritismo, nem sequer conhecem essa obra. E é uma obra espetacular, de grande profundidade para com seus ensinamentos. Entregando, pois, estas páginas aos leitores amigos, não temos a presunção de inovar as diretrizes espíritas, e sim o propósito sincero de reafirmar-lhes os conceitos, para facilitar-nos o entendimento, na certeza de que outros companheiros comparecerão no serviço interpretativo da palavra libertadora de Allan Kardec, suprindo-nos as deficiências no trato do assunto com mais amplos recursos em louvor da verdade para a nossa própria edificação. Emmanuel, Uberaba, Minas Gerais, 20 de março de 1962. Então, essa obra ela foi lançada neste ano de 1962, mas no período do ano anterior, no ano de 61, foi construída todas essas lições dentro das reuniões públicas que aconteciam 2 vezes por semana nessa comunhão espírita cristã na cidade de Uberaba.
com a participação do nosso queridíssimo irmão Francisco Cândido Xavier. Então, nós teremos 82 lições para debruçarmos com Emmanuel e com o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eis o nosso objetivo: estudar a codificação e fazer com que a nossa fé ela se engrandeça cada vez mais diante da capacidade de raciocinarmos em qualquer situação que chega até nós, conforme nos propõe Allan Kardec, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de renovar os nossos pensamentos, renovar os nossos sentimentos, renovar as nossas atitudes, especialmente neste período delicado que estamos atravessando na nossa humanidade. Então, é o convite a todos os nossos irmãos para estudarmos o livro Justiça Divina. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Jesus imensamente por esta oportunidade. Fizemos hoje o prefácio da obra e no próximo estudo nós iniciaremos o capítulo 1º. Nós vamos passar a nossa reunião agora para o Telmo, que dará continuidade com a obra Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed. É com você, Telmo. Uma boa noite, seja bem-vindo. Que Jesus te abençoe. Obrigado, Delano. Que Jesus também te abençoe, tá? A todos nós, né, gente? Todos nós. A todos nós, que a gente esteja aberto a receber essas bênçãos desse querido irmão mais velho, que tem se dedicado tanto à nossa caminhada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, de amor e bondade. Obrigado à espiritualidade amiga dessa casa, de amor, de paz, de tranquilidade. Com muita satisfação que a gente vem para o tratamento espiritual, né? Eu acho que nós que estamos aqui participando, nós somos os mais necessitados desse tratamento. E é com muita alegria que a gente adentra a esse ambiente para nos tratarmos. Interessante, me veio à mente aqui agora a fala do Cristo dizendo que não vim para os sãos, e sim para os doentes. E aí é tão bom quando a gente já começa a entender que somos esses doentes que o Cristo veio. E aí a gente pode aceitar com muita tranquilidade, com muita naturalidade, esse grande médico, esse médico das almas, esse médico de todos os irmãos. E aí, quando o tratamento é aceito pelo paciente, tenham certeza, amigos, que a cura vai se fazer com muito mais rapidez e assertividade. Nós vamos lá para o nosso querido amigo Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed, essa obra que tem lapidado a minha pessoa, espero que tenha lapidado, esteja lapidando também a todos os amigos encarnados e desencarnados ao longo desses nossos encontros. A lição de hoje é de número 43, um impulso natural. E o benfeitor pega um trechinho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, que trata do amai os vossos inimigos. Ele traz para a gente 3 falas muito interessantes desse terceiro item. Esse terceiro item que faz parte da instrução dos Espíritos para nós. Ele fala assim: este sentimento resulta mesmo de uma lei física. Ele está falando aqui do impulso natural. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsa dos fluidos. E ele traz para a gente uma outra frase. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Impulso natural.
Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. E ele traz para nós, o Hamed, a terceira frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala: amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. As três frases que ele traz para nós é essa. E aí ele vai discorrer o Hamed a respeito dessas situações aqui. Ele começa dizendo para nós assim: amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. Essa frase que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Aí, para a gente começar a nossa reflexão, a gente precisa primeiro buscar na nossa memória se nós temos inimigos. Será que temos? Será que nós fizemos inimigos ao longo da nossa caminhada? Será que alguém se tornou nosso inimigo frente até uma postura equivocada ou acertada que nós tivemos e a pessoa olhou para a gente, para aquele ato de uma forma diferente e não satisfeita com a nossa postura, ele se afastou ou nós nos afastamos dessa pessoa? Será que nós temos inimigos? Como é que é o grau de inimigos que nós entendemos? Essa palavra, ela tem quais significados no nosso entendimento? E aí, o Cristo traz para a gente o amai os vossos inimigos. É interessante que ele usa o verbo amai, que é de aproximar, que é o de conviver, que é o de reatar, que é o de não ver as situações que somos colocados como entraves, mas sim o amar de buscar caminhar bem com tudo. Com tudo. Os seres orgânicos, os seres inorgânicos, a sociedade, tudo. Amai os vossos inimigos. E aí, aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores trazem para a gente como que o sentimento para com o inimigo, a pessoa que não está bem, o espírito que não está bem, a gente sente, porque ele fala aqui que o coração bate de maneira diferente da de um amigo. E isso é muito verdade, todos nós sabemos. Quando a gente encontra com uma pessoa querida, o sentimento que vem na gente é de alegria, né? A gente se deixa ficar à vontade. Aí eu estou pensando aqui no dia que a gente puder ter a nossa reunião de novo, né? Imagina que gostoso que vai ser, né? A gente ali na porta do cantinho, a gente vê os rostos, vai ser delicioso. É isso que ele está falando aqui, né? E ele está falando quando a gente encontra com uma pessoa que não faz parte desse rol. E é muito interessante, amigos, que muitas das vezes a gente nem lembra o que aconteceu. Mas a pessoa, e muitas das vezes a gente também, até evita alguns ambientes, alguns locais, até um lado da rua, para não encontrar com aquela pessoa. Porque o nosso coração, ele está meio que fechado, né? Ele tem um batimento diferente. E aqui hoje nós vamos trabalhar um pouquinho isso, para que a gente entenda um pouquinho do porquê disso acontece. E o Hamed começa falando para a gente assim, que na investigação profunda da raiva, do rancor ou da ira, devemos considerar os poderosos e irracionais impulsos de agressividade, espontâneos e inatos na psique humana. Então, aqui ele está tentando trazer para a gente outras palavrinhas para a definição de inimigos, né?
Você pode ter conquistados por raiva, depois chega o rancor, depois chega a ira, né? E são todos impulsos irracionais de agressividade, espontâneos, muitas das vezes, e inatos na psique humana. E aqui é interessante a gente parar para refletir que nós somos espíritos imortais e tivemos outras reencarnações, outras vivências, outros contatos com inúmeros companheiros, e provavelmente a gente reencarnando, a gente tem o objetivo de restabelecer essas relações. E aí a gente precisa refletir que muito disso pode estar acontecendo, podemos estar colhendo inimigos aqui e de outros existências. E isso é muito natural também, porque a caminhada ela não é feita só de brilho, né? Não é só de sucesso. Tem alguns tropeços ao longo disso. Então, aqui ele fala que a gente tem alguns impulsos de agressividade espontâneos, muitas das vezes inatos, pela condição que nós estamos hoje. Ele fala que são emoções ou formações psíquicas que o espírito partilha com o mundo animal do qual faz parte e de onde evoluiu. E aqui ele traz outra informação muito bacana do nosso processo evolutivo, dessa convivência com os seres que ainda têm essa agressividade, essa raiva como naturalidade de vida. E ele traz para a gente uma outra consideração muito importante. Ele fala que a moderna teoria evolutiva deve mais a Charles Darwin do que a qualquer outro evolucionista, pois foi toda ela construída nas bases de sua obra intitulada A Origem das Espécies. E vocês vão lembrar que essa Origem das Espécies surgiu ali no período que o Livro dos Espíritos também estava sendo construído, que ali na França estava todo a questão da revolução industrial, intelectual, estava tudo acontecendo ali. Esse livro foi também colocado no mesmo período ali. E o Hamed continua falando que hoje está provado cientificamente que as criaturas humanas sofreram um processo de evolução extraordinário. Isso é indiscutível. Somente do hominídeo pré-histórico, denominado de Java ou Phytecanthropus erectus, até o homem moderno, transcorreram milhares e milhares de anos de desenvolvimento e aprimoramento do organismo do ser vivo. E aqui, gente, me veio à mente a lembrança do André Luiz, lá no livro Nosso Lar, quando ele se depara na praça com as duas estátuas, né, do organismo feminino e do organismo masculino, que ele fica encantado com aquilo, né? Então, aqui, o Hamed está falando, né, do desenvolvimento e aprimoramento do organismo do ser vivo, que é uma máquina lindíssima, maravilhosa, é um organismo sagrado, e a gente deveria tratá-lo com esse saber nosso, de que é um instrumento que vai nos conduzir muito tempo e que ele é, vamos dizer assim, um espelho do nosso perispírito, e que na próxima reencarnação nós vamos utilizar, vamos formatar o próximo organismo físico com base no que nós estamos fazendo hoje. Então, seria muito interessante se a gente tivesse um carinho com esse organismo, porque nós vamos ter que aprimorá-lo. E isso é feito através dos nossos saberes, da forma de utilizar, da forma que nós estamos comendo, bebendo, cheirando, caminhando, refletindo, pensando. Ele é fruto disso. E os amigos sempre falam, que nós estamos na melhor versão. Esse modelito aqui que vocês estão vendo do Telmo, até peço desculpa, que no próximo eu vou caprichar mais, tá, gente? Fica tranquilo que eu vou caprichar no meu avatar, tá? Mas é isso que eu dei conta e é isso dessa forma que eu preciso caminhar. E eu tenho que agradecer muito a isso, a esse organismo, por estar dando o melhor de si para que eu possa
ter uma caminhada com mais proveito, né? Mas lembrando que sou eu o piloto, o motorista desse corpo. E aí o Hamed continua dizendo para a gente assim: dessa forma, não podemos separar a natureza de nós mesmos, pois também somos natureza, já que pertencemos aos mesmos departamentos da vida, desde o mineral, o vegetal, o animal, até o homem. Aqui o Hamed traz para a gente uma síntese do que o Livro dos Espíritos traz para nós lá nos reinos, né? Os 3 reinos, mineral, vegetal e animal. E aí a gente precisa lembrar que nós estamos hoje estagiando, né? Porque o nosso codificador, ele usa na obra a palavra estagiar. Então, nós estagiamos no mineral, estagiamos no vegetal, estagiamos no animal, estamos estagiando no hominal, vamos estagiar no angelical, né? Em todos os outros reinos, nós vamos estagiar, né? E para aprender a termos conhecimento da obra divina, né? Através do nosso processo evolutivo. E o Hamed fala para a gente que na natureza tudo foi criado com um objetivo e função, porque nada do que está em nós está errado. Então, aqui ele traz para a gente o que eu acabei de falar a respeito da responsabilidade do nosso próximo avatar que iremos usar na nossa próxima encarnação. Então, se hoje nós temos alguma reclamação, alguma insatisfação, né, a gente precisa entender que tudo foi criado com objetivo e função, porque nada do que está em nós está errado. E isso é muito interessante a gente tomar como um grande pilar da nossa caminhada. Então, tudo no universo é bom, tudo é bom. E cabe a nós aprendermos a utilizar disso com muita sabedoria. E o Hamed continua dizendo que o que acontece é que muitas das vezes usamos mal. Então é por isso que muitas das vezes nós achamos que está errado. Mas não é porque está errado, é porque nós utilizamos mal. Ou seja, diz o benfeitor, não aprendemos a usar convenientemente e dentro de um senso de equilíbrio as possibilidades mais íntimas de nossa alma imortal. Olha que interessante, né? Nós ainda não aprendemos, gente, processo educativo. Nós ainda não aprendemos. Consciência desperta, ainda não a temos. Então nós achamos que as coisas estão erradas, mas na verdade nós estamos usando mal, estamos desequilibrados. Então as possibilidades mais íntimas, ficamos com dificuldade de entender as possibilidades mais íntimas de nossa alma imortal. E aí eu lembro de Jesus falando conosco, né? Brilhe a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras e deem graças a Deus, nosso Pai. Então, o potencial de estagiar bem, de conseguir passar pelas dificuldades, é aprendermos a usar bem esse mecanismo que estamos com ele e as potencialidades de nossa alma. O benfeitor Hamed continua a nos esclarecer. Em nossos parentes distantes, os animais irracionais, existe o impulso do ataque e defesa. Ele está falando aqui dos animais irracionais, que ainda e precisam, sim, vivenciar nesse impulso de ataque e defesa. E ele esclarece assim que manifesta-se também em nós esse mesmo impulso denominado instinto de destruição. É ele uma das primeiras manifestações da lei de preservação, da sobrevivência dos animais em geral e imprescindível para defendê-los dos perigos da vida. Aí a gente lembra lá do Livro dos Espíritos, né, na terceira parte,
que trata das leis morais. E aí ele fala da lei de conservação, da lei da destruição, da lei de sociedade. Então, aqui ele está falando isso, que nós ainda temos esse instinto, porque estamos, amigos, no nosso processo evolutivo. E é um processo maravilhoso o nosso processo evolutivo. Nós estamos muito bem na fita, viu, gente? Muito bem na fita. Claro que podemos melhorar muito, sim, mas nós estamos dentro do que a gente está dando conta. E quantos de nós já não fazem o esforço além para ter mais equilíbrio, para usar bem, né, as possibilidades que nos são colocadas e que nós as temos? E o benfeitor fala assim: nos dias atuais, o termo raiva talvez tenha sido interpretado como sendo somente, olha bem o que ele diz, termo raiva, somente crueldade, violência, vingança, quando na realidade significa primordialmente um estado de alerta. Olha como é que é interessante a gente começar a adentrar essa psique humana, né? Porque a gente entendia a raiva como uma coisa a ser abafada. Não, o Hamed está trazendo aqui para a gente que é um estado de alerta, primordialmente um estado de alerta, visto que essa energia emocional nos aguça todos os demais sentidos. Para quê? Para uma eventual necessidade de proteção e apoio a qualquer fato ou situação que nos coloque em ameaça. Então, aqui ele está falando que nós passamos pelo reino animal, chegamos no nominal, mas ainda temos em nós esse impulso. E que esse impulso, ele é um alerta. Então, toda vez que a gente perceber, né, que a gente sentir um pouquinho desejo de fazer aquele mal, ser cruel, um pouquinho de, vou resolver isso com a violência, vou preparar, ele vai ver comigo a vingança. É um estado de alerta. Nós precisamos, espera aí, tem alguma coisa acontecendo. E aí o benfeitor continua dizendo assim: esse impulso natural possibilita à nossa mente uma maior oportunidade de elaboração, percepção e raciocínio, deixando-nos alerta para enfrentar e sustentar as mais diversas dificuldades. Então, essa característica que a gente traz do estágio do reino mineral, vegetal e animal, ele precisa ser olhado hoje com bons olhos. Com bons olhos. É um impulso natural e que nos traz a oportunidade de, sentindo, elaborar uma reação diferente ou uma ação diferente. Sentindo, percebendo, raciocinarmos sobre o que vai acontecer depois. Porque essa é a parte racional do ser. Nós não somos seres inteligentes da criação. Então, utilizando todo o conhecimento do mineral, vegetal, animal e hominal, nós precisamos elaborar melhor, perceber melhor as situações que somos colocados no dia a dia. E aí o Hamed continua dizendo que esse impulso natural ativa nossos desejos de realização, impulsiona ações determinantes para rompermos a timidez e constrangimentos, encoraja-nos. Gente, olha que interessante, né? O impulso natural, esse de raiva, ele encoraja-nos a nos colocar no meio social e estimular-nos, e estimula-nos a defesa, a fuga diante de situações de risco. Então, isso é muito legal, porque a gente está desperto para uma situação. Falei, olha, lá em casa acontece isso, isso e isso. E aí você já fica atento, né? Você fica assim, eu não quero cair nisso. Lá no trabalho acontece isso. Então eu já começo a ficar atento àquilo. E aí, na hora que aquela situação começa, eu vou percebendo esse impulso e isso vai transformar-se numa defesa. Ou seja, eu já não vou mais adentrar aquela seara.
Vou mudar para outra coisa. Porque aquilo é uma situação de risco. Risco. Porque antigamente eu usava a vingança, a raiva, né? Esses eram meus argumentos para resolver aquela situação. Hoje não. Hoje, na hora que eu percebo isso crescendo em mim, eu tenho que sair daquela situação, eu tenho que sair daquela cena. Porque eu não quero dar mais guarida a esse sentimento. Eu não quero, eu vou utilizar ele, a percepção, o conhecimento desses impulsos vão fazer com que eu mude a minha atitude. Ou seja, em vez de reagir no calor, eu vou agir racionalmente. Elaborar uma nova conduta, perceber uma nova forma de trabalhar isso. E aí o Hamed continua dizendo: em vista disso, entendemos que exaltação, irritação, melindre, raiva, ódio, violência ou crueldade fazem parte da mesma família desse impulso. Impulso natural. Impulso de defesa. O mesmo grupo. Fazem parte da mesma família deste grupo, bem como a coragem, a persistência, a determinação, a audácia e a valentia. Então, olha como é que ele juntou tudo, juntou todos isso que a gente achava que era tudo separado. Irritação estava longe de persistência, coragem estava longe de ódio, de raiva, não, de violência, não. Gente, a coragem, a persistência, a determinação, a audácia e a valentia estão no mesmo grupo. No mesmo grupo. Um impulsiona o outro. Um pode abafar o outro. E a gente precisa, racionalmente, elaborar vivências diferentes. E aí ele continua dizendo para a gente que podemos sentir essas mesmas emoções em níveis diversos de intensidade. Níveis diversos de intensidade, de conformidade com o nosso grau de evolução, conceituando esse ímpeto com nomenclaturas diversificadas. Então, a gente não fica mais chateado quando o ônibus não para. A gente já entende. Lá, tudo bem. Quem sabe vai vir alguma coisa melhor, né? No próximo ônibus, é porque não era para mim naquele ônibus. É isso? Não, se não fechou logo na hora. Calma, vamos, né? Diminuindo a intensidade com que isso tudo acontece. Gente, é interessante que até a coragem, a gente tem que balizar ela dessa densidade. Até a persistência, a determinação, a audácia, precisam ser calibradas. Da mesma forma que a irritação, a violência, a crueldade, o melindre e a raiva. Precisam ser equalizados aí, né? E aí ele traz para a gente, o Hamed, que a etimologia da palavra emoção significa movimento para fora. E pode ser conceituada como sendo movimento que sobe ou emerge em face de um possível estado de prazer ou dor. Né? Emoção, movimento para fora. Então, a gente vê alguma coisa, lê alguma coisa, né? Sente o cheiro de alguma coisa, escuta alguma coisa, e aí você tem uma emoção, aquele movimento para fora, e você vai externar alguma coisa. E aí a gente volta a dizer que a gente precisa temperar, né, essa intensidade aí. E ele fala para a gente assim, emoções de construção, assim denominados a simpatia e o afeto, aparecem com a intensificação do prazer. Já as emoções de destruição, também conhecidas como raiva ou irritação, surgem com a antecipação da dor. Porque ele falou aqui no parágrafo acima que a emoção é um movimento que sobe ou emerge em face de um possível estado de prazer ou dor. Então, a gente se emociona quando alguma coisa é prazerosa ou não prazerosa, que é no caso da dor. E aí, ele traz para a gente essa reflexão da emoção de construção. Quais são as emoções de construção? É a simpatia, é o afeto, que aparecem com a antecipação do prazer. Então, quando eu vejo uma pessoa, um amigo, né, eu não tenho essa antecipação de prazer, a simpatia, o afeto para aquela pessoa, e aí ele faz
fala de outro tipo de emoção, que é a de destruição, também conhecidas como raiva ou irritação, que surgem com a antecipação da dor. Ou seja, eu vejo aquela pessoa que, por enquanto, eu intitulo de inimigo, e aí vai passar em quem? O que vai aflorar em mim? A raiva ou a irritação. E aí eu estou antecipando a dor. E aí o benfeitor continua nos dizendo que destruição e construção, isso é, raiva e prazer, destruição, raiva, construção, prazer, são os grandes impulsos de onde derivam todos os demais. Gente, olha que interessante isso, hein? Olha só, da onde derivam todos os outros impulsos da construção, que é o prazer, e da destruição, que é a raiva. Aí ele continua dizendo assim: os instintos de construção e destruição são as fontes primitivas às quais todo o processo da vida está ligado. E, por certo, o seu controle e direcionamento darão um melhor ou pior curso em nossa existência e em nosso crescimento pessoal. Então, ele traz para a gente que nós, estudando as obras do Evangelho, da doutrina, né, a obra subsidiária, vai trazer o quê? Conhecimento que deverá desaguar no crescimento pessoal. E aqui esse crescimento pessoal, gente, é crescimento espiritual. Espiritual, é que direciona, porque nós vamos ter o controle e poderemos dar direcionamento à construção, que é o prazer, e à destruição, que é a raiva. Esse é o grande conhece-te a ti mesmo, como diz lá Santo Agostinho para nós. Conhece-te a ti mesmo, para que a gente consiga dar um bom direcionamento. E ele continua: portanto, quando ao ser humano é negado o direito de expressar sua raiva ou prazer, olha que interessante que ele traz, quando é negado o direito de expressar sua raiva ou prazer, castrado nos seus primeiros anos de vida, esse ser humano torna-se uma criança indefesa, com tendência a ter uma personalidade tímida, medrosa e passiva. Já as tolerâncias ilimitadas, não é isso? Porque tem famílias que permitem, né, aos seus infantes essa tolerância ilimitada, induzirão o menor a se confundir com o uso de seus impulsos de agressividade e afeto, podendo atingir igualmente, em seu estado adulto, comportamentos apáticos e demonstrar uma enorme falta de iniciativa, infantilização ou superlativa dependência do lar. E aqui esse parágrafo nos remete a uma reflexão muito espiritual. Primeiro que a gente precisa lembrar que nós temos um projeto reencarnatório. Nós nascemos nos lares, com papai, com mamãe, né? E esses papais e mamães têm como objetivo também, porque vieram com um projeto, de nos auxiliar na educação do espírito imortal, nas leis morais. O grande propósito do papai e da mamãe é auxiliar os seus filhos. E aí, gente, não é só os de casa, não, tá? É todos os filhos. Todos os filhos, todas as crianças que a gente encontrar, a gente precisa auxiliar no seu crescimento moral. Todos eles. Porque se a gente se confunde na forma, nós podemos criar essas crianças com falta de iniciativa, infantilizados, né? E com uma enorme dependência, sem a proposta de ser seres autônomos, de conhecimento, de aprendizado e de vivências. E aí o benfeitor continua nos dizendo que grande parte dos professores, tios, pais e avós mantém uma forma de visão preconceituosa e obstinada sobre a raiva. Não compreendem a raiva.
muitas das vezes eles soterram os instintos inatos da criança, castigando-a e vendo-a como criatura má e imperfeita, a qual atribuem atitudes reprováveis. E aqui vem o desconhecimento desses professores, tios, pais e avós do objetivo maior de todos nós, que é evoluirmos, que é fazer brilhar a nossa luz, que é fazer com que nós tenhamos sucesso nessa reencarnação. Então, quando eles desconhecem e não buscam os saberes, explicar as vivências, eles certamente podem correr o risco de, em vez de educar bem, fazer uma educação aquém da esperada. Até por eles mesmos, porque muitas das vezes a gente chega no plano espiritual e olha o filho e a gente morre de vergonha. Nossa Senhora, fui eu que fiz isso com esse menino? Porque você nunca deixou ele lavar um prato, você nunca deixou ele passar um pano no chão, você nunca deixou ele andar de ônibus, você nunca deixou ele fazer isso, isso e aquilo, achando que estava educando. Mas, na verdade, você acabou tirando as chances desse ser de se tornar cada vez mais conhecedor e autônomo na sua caminhada. E aí o Hamed continua a nos dizer que, por acreditarem os pais, os tios, avós, que tais energias emocionais, no caso aqui a raiva, sejam completamente condenáveis e inadmissíveis, é que forçam os pequenos a ser a qualquer preço, entre aspas, adaptados e bem comportados, à maneira deles. Olha só que interessante, né? Aqui a gente precisa parar e lembrar que o Jesus é nosso guia e modelo. Então, quando a gente pensa de que a forma como que nós devemos buscar a educação dos nossos pequenos, e a nossa própria educação, gente, porque muitas das vezes nós é que somos os pequenos, hein? Nós é que somos os pequenos. Tem hora que a gente acha que é fulano, é Beltrano, não. Gente de 80, de 90, de 100 anos que ainda não estão adaptados e não sabem se comportar. E aí, muitas das vezes, a gente entende assim, não, mas por que será que fulano está vivendo tanto? Um dos motivos, quem sabe, não é se adaptar e se transformar em pessoas bem comportadas. Porque a gente sabe que um minuto pode fazer com que a gente faça um desencarne com muito mais sabedoria. E aqui a palavrinha-chave é criarmos os outros à maneira nossa. E aí, quando a gente olha para a gente vê quanto nós estamos insatisfeitos conosco. Nossa, eu podia ter mudado isso, eu podia ter feito isso diferente, eu podia isso. Mas aí, na nossa caminhada, a gente tenta fazer com os filhos, transformá-los em nós. Mini Telmo, né? Criar o nosso modelo não é esse o objetivo. É porque a gente tem que respeitar a individualidade do outro e colocar para essas crianças, e aí a gente precisa se incluir, o conceito do ensino do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o benfeitor continua nos dizendo que isso irá gerar mais adiante posturas de isolamento e distanciamento dos adultos. O ser adaptado e bem comportado à maneira do papai, da mamãe e do professor. Isso vai gerar mais adiante postura de isolamento e distanciamento dos adultos, por lhes ter sido negado o exercício de aprender a comandar suas mais importantes e primitivas emoções. Olha que interessante, né? Então nós estamos aqui reencarnados para aprendermos, para passarmos pelo exercício de comandar as nossas mais importantes e primitivas emoções. Amigos, as nossas emoções, os nossos desejos, eles precisam ser analisados com muito cuidado por nós. Eu desejo isso, eu desejo aquilo. Para que você deseja isso? Para que você deseja aquilo? Eu desejo isso, eu desejo ter sucesso. Qual sucesso? Mas a minha vizinhança, a minha parentela, todo mundo... Gente,
para quê? Sendo nós cristãos espíritas, como é que nós devemos ver esses desejos, essas emoções? Precisam ser trabalhadas, precisam ser adaptadas a novos conceitos. E aí a gente volta a frisar o conceito que nos norteia, que precisamos seguir, é o do Cristo, porque ele veio facilitar a nossa caminhada. O objetivo dele é facilitar. Por isso que está lá no Evangelho, eu vim servir, para que a gente aprenda a servir. Mas o que nós queremos ser? O que nós queremos ser? Nós queremos comandar. Não tem problema nenhum comandar, mas dentro desses preceitos de conhecer as suas emoções, os seus desejos, perceber a nossa condição de espíritos em evolução. A gente precisa ver isso. E aí, ele continua dizendo para a gente que na contenção da raiva no adulto, quando o adulto tem raiva, né, no momento de contenção, notamos o escoamento do instinto para outros órgãos do corpo físico, surgindo assim a somatização. Gente, o Hamed está tentando trazer aqui para a gente um pouquinho do como que o nosso corpo físico fica enfermiço. Enfermiço. Onde é que brotou? Lá nas nossas emoções. Lá não, né? Aqui, né? É aqui, minhas emoções. Que tem hora que eu não dou conta. Não dou conta das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha raiva. Não dou conta. Mas aí eu preciso aprender a fazer um exercício, a comandar, não a parar de ser comandados por essas emoções. Porque elas não são autônomas, elas são impulsos, e os impulsos eu só deixo sair quando eu permito. E aí que vem um grande trabalho. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aqui ele traz para a gente que quando nós tentamos conter a raiva, amarra, sem o intelectual, sem o racional, sem perceber, quando nós tentamos conter isso, nós notamos o escoamento do instinto para outros órgãos do corpo físico, surgindo assim a somatização com o aparecimento neles dos primeiros sinais de doença, pois para lá é que a energia reprimida se transfere e se localiza. Olha só que interessante. Gente, a gente precisa lembrar que isso pode acontecer aqui e nas outras reencarnações para trás, tá? Nas outras para trás, pode ter acontecido isso. Eu ainda não tinha conhecimento, eu não sabia como trabalhar isso e tentei conter demais. E o que aconteceu? Escoou do espiritual para o físico. Porque eu não consegui conter as minhas emoções. Não consegui conter as emoções. Aí ela escorre, porque ela precisa sair de alguma forma. E aí a ferramenta que ela faz isso é o corpo físico. E aí ele continua dizendo para nós que, em outras situações, as manifestações do descontrole dessas energias geram crises de fúria, predisposições ao suicídio, apatias, acerbações sexuais, paralisia histéricas, sentimentos de culpa, fobias e outros tantos transtornos espirituais e mentais. Olha como é que a explicação é tão clara, tão boa. Eu acho sensacional eu saber disso. Esse livro do Hamed está sendo para mim uma alfabetização. Uma alfabetização. Então, eu estou entendendo aqui por que eu tenho pressão alta. Por que eu tenho pressão alta? Porque eu escoou. Eu não consigo tratar as minhas emoções. Escoa para ela. Então, gera o quê? Descontrole. Aí eu fico entendendo, então é por isso das minhas crises de fúria, por isso a minha predisposição ao suicídio, de vez em quando as minhas apatias, os meus descontroles sexuais, sentimentos de culpa.
minhas fobias. E aí ele, né, é tanta coisa que ele fala, e outros tantos transtornos espirituais e mentais. E aí ele continua nos esclarecendo, dizendo que todas as vezes que somos incomodados ou defrontados com agressores, o impulso de raiva vai surgir. Então, quando a gente encontra com uma pessoa que a nossa, né, que a gente tem uma animosidade, aí nós somos defrontados com aquela vibração, o espírito, o impulso de raiva vai surgir. Ele é automático, mas ele é nosso estado de alerta. Então, quando eu sentir raiva, agora nós vamos entender isso diferente. Eu estou com raiva de alguma coisa. Opa, raiva, alerta. Hamed fala isso para nós, não é isso? O benfeitor fala isso para nós. Opa, apareceu uma raiva. Desejo de vingança. Desejo de ira. O que acontece? É um estado de alerta. Preciso prestar atenção na cena que está vindo. É nosso estado de alerta, que nos vigia e que nos defende de tudo aquilo que pode nos comprometer ou destruir. Então, é interessantíssimo isso, porque eu preciso perceber que se eu deixar a raiva sair na intensidade que ela está, sem estudá-la, sem refletir sobre ela, sem considerar a minha caminhada espiritual, isso pode me comprometer. Se eu deixar ela vazar, não, deixa aí, deixa sair, deixa fluir, eu posso me destruir com isso. Eu preciso aprender a trabalhar, transformar. E aí o benfeitor fala para a gente que nas criaturas mais amadurecidas, contudo, os impulsos instintivos moldaram-se à sua mentalidade superior. Nas criaturas mais amadurecidas. Gente, amadurecer é ter vivências. Vivências. Essas vivências transformadas em bons frutos. Eu preciso amadurecer. Criaturas mais amadurecidas. A gente consegue moldar. E essas criaturas, passaram a controlá-los, canalizando-os de forma mais adequada e coerente. Não é tampar, fechar a porta e jogar a chave fora. Não é assim. As minhas emoções, eu preciso controlá-las, canalizando-as de forma mais adequada e coerente. Esses dois impulsos fundamentais, quais são? O prazer e a raiva, nesses mesmos indivíduos foram depurados em seus estados primitivos. Atividades eróticas e violentas, e transformados nas atividades das áreas afetivas e de iniciativa com determinação. Então, a gente vai pegar toda a força que a gente tem quando a gente sente isso, aquela raiva, aquele ódio, aquela inveja, aquela coisa toda, nós vamos transformar isso em atividades das áreas afetivas e de iniciativa com determinação. Então, a gente começa a canalizar para o bem, para as obras boas. E aí o Hamed fala para nós, essencialmente, porém, é preciso dizer que o ato de transformação do impulso de destruição não requer a anulação ou extinção dele em nossa intimidade. Foi o que nós falamos mais cedo. Né? Não é destruir. É sim o aprendizado de transmutá-lo. Observamos o que diz literalmente a palavra transformação. Transmutar, transformação, que é oriunda do latim, que é trans, quer dizer através de forma, o modo pelo qual uma coisa existe ou se manifesta. E ação. Aí, entendemos, por fim, que, através de nossas ações, mudaremos as formas pelas quais a raiva se manifesta, sem, todavia, aniquilá-las ou exterminá-las. Gente, essa frase aqui eu vou ter que copiar.
Olha que interessante. Entendemos, por fim, que, através de nossas ações, movimento, desejo, mudaremos as formas pelas quais a raiva se manifesta, sem, todavia, aniquilá-las ou exterminá-las. Por quê? Porque é um impulso natural. Mas ele não precisa, o fim desse impulso, ele não precisa acontecer da mesma forma que acontecia há séculos atrás. Ou melhor, há um dia atrás, né? Há um dia atrás. Não, hoje tem que ser diferente. Porque eu preciso ter uma ação diferente com isso. E aí o benfeitor continua nos dizendo: com essa visão, a proposta salutar de canalizar e sublimar a agressividade é promover-nos profissionalmente. A proposta salutar de canalizar e sublimar a agressividade é promover-nos profissionalmente, criando atividades educativas, usando práticas do esporte e outras tantas realizações. Todos aqueles que se dedicam às atividades na área da criatividade, como poetas, pintores, oradores, escultores, artesãos, escritores, compositores e outros, fazem parte das criaturas que direcionam seus impulsos de agressividade para as artes em geral, sublimando-os. Gente, que bacana! Olha só, eu achava que os poetas já estavam nisso, né? Prontos. Os compositores, olha o que o Hamed está trazendo para a gente, que nessa caminhada, no nosso estágio lá do mineral, vegetal e animal, trazemos esse impulso, né, essas emoções fortes, e aí quando a gente consegue sublimá-las, nós nos transformamos em poetas. Olha, aqui tem a palavra oradores, viu, Delano? Está escrito aqui, ó, palavras, poetas, pintores, oradores, escultores, artesãos, escritores. Gente, é quando a gente consegue sublimar essa raiva, consegue sublimar isso. Aí a gente já consegue direcionar, né? Na hora que ela vem, você fala assim, não, deixa eu fazer uma pintura, deixa eu escrever, deixa eu fazer um estudo, né? Deixa eu ler alguma coisa, a gente sublima, canaliza para outras coisas. E aí o benfeitor diz assim para a gente, por sua vez, os que se exercitam fisicamente constituem exemplos clássicos daqueles que escoam naturalmente para o esporte sua energia de raiva. Outros tantos a transformam, direcionando-as para as atividades juntos aos carentes nas obras e instituições de promoção e assistência social. Nossa, que aula que esse Hamed está dando para a gente. Olha só, ele está explicando por que muitos ainda se dedicam à atividade física. E aí eu ficava olhando aquele povo correndo em volta da lagoa, aquela bicicleta desesperada, né? Nas Olimpíadas, aquela coisa toda. O que é isso? Direcionando esse instinto natural, direcionando, sublimando, transformando, né? Para que isso saia de nós de outras formas. E aqui é bonito que ele fala que outros já conseguem direcionar isso para atividade junto aos carentes, nas obras e instituições de promoção e assistência social. Então, muitas das vezes, a gente acha que a gente é bonzinho, né? Quando a gente está lá no cantinho, tendo aquela atividade, inocente, né? Nós estamos fazendo o quê? Diminuindo, transformando aquela raiva nesse outro patamar de atividade. Né? Isso é muito gostoso da gente saber, porque conhece-se a ti mesmo. A gente precisa se conhecer. Fala assim, olha, antes eu era assim. Antes eu era assim, qualquer coisa me tirava do sério. Mas o que você fez? Comecei a ajudar lá a fazer a sopa. Comecei a trabalhar no bazar. Comecei a fazer o receituário lá. Aí minha mãe mudou, pois minha raiva diminuiu. Minha raiva diminuiu. Né? E aí o benfeitor continua a nos dizer, quando as crianças insistirem em cortar, destruir, quebrar, arrancar, esmagar, torcer, bater ou amassar, elas estão apenas manuseando suas emoções emergentes de raiva ou seus impulsos agressivos,
agressivos, para que saibam usá-los no futuro com controle e conveniência. Aí ele orienta que, em vez de censurá-los e criticá-los, devemos oferecer-lhes um material adequado. Aqui está entre aspas. Oferecer a essas crianças, gente, criança aí até o Telmo entra, viu? Essas crianças, oferecer, quando eu tivesse esse monte de desejo de cortar, destruir, quebrar, arrancar, esmagar, torcer, bater, amassar, eu preciso arrumar para o Telmo, para as crianças, um material adequado. Ou seja, que dê bons frutos. Porque a gente pode cortar para o bem, a gente pode esmagar para o bem, a gente pode bater e amassar para o bem. Né? Então, devemos oferecer a nós e aos outros um material adequado para que essas manifestações possam ocorrer plenamente, sem dissabores ou demais prejuízos, ou como eu gosto de dizer, com calma e elegância. Né? Então, a gente precisa para que, quando você oferece ao adulto, ao adolescente, ao jovem, ao amigo na melhor idade, o material adequado, gente, pacifica o ser. Pacifica o ser. Acaba toda aquela intensidade que ele tinha. E aí o Hamed continua nos dizendo, desse modo, amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Nossas emoções são energias que obedecem às leis naturais da vida e são previstas nos estatutos da lei de destruição e da lei de conservação. E agem mecanicamente, pois são disparadas ou ao detectarmos nossos adversários. Então, muito interessante a gente ter a casa espírita ou uma atividade social como um meio de tranquilizarmos essa energia natural que a gente tem. A gente precisa transformar ela. Transforme isso em coisas positivas. Não obstante, diz o Hamed, o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. Quer dizer, a emoção energética da raiva ativa a glândula suprarrenal, que libera a adrenalina no sangue. O coração acelera, a pressão arterial sobe, a respiração se intensifica, os músculos se contraem. Daí, sentimos essa sensação estranha e incômoda. Então, nós, espiritualmente, nós temos dificuldades com A, B e C. E aí, quando nos aproximamos, nós temos essa emoção energética, ela ativa o aparelho físico. E aí eu comecei a entender por que da pressão alta. Que ele fala que o coração acelera, a pressão arterial sobe, a respiração se intensifica, os músculos se contraem. Daí sentimos essa sensação estranha, incômoda. Será que não é porque eu estou sentindo um tanto de ex-amigos ao meu lado, para não dizer os inimigos? Não é por isso que eu fico tão acelerado? E aí ele vai fechando assim. Em síntese, amar, entre aspas, em síntese, amar os inimigos ou adversários, na interpretação do ensino de Jesus Cristo, não é nutrir por eles ódio ou qualquer propósito de vingança, nem mesmo desejar-lhes mal algum. Acima de tudo, o Mestre, o nosso querido Cristo, queria dizer que nossas emoções inatas de raiva, em nosso atual contexto evolutivo, não querem, em verdade, destruir nada do que está fora de nós, como se fazia nos primórdios da evolução. Ao contrário, essas emoções, querem nos defender, destruindo conceitos, atitudes e pensamentos dentro de nós, os quais nos tornam suscetíveis e vulneráveis ao mundo e, consequentemente, nos fazem ser atacados, machucados e ofendidos. Gente, é muito bacana essa lição. Acho que vale a pena os amigos darem uma lida,
com mais carinho, com mais atenção. Porque ele fala aqui para a gente das nossas emoções primárias, dos nossos instintos primários, como a gente deve trabalhar isso, como que a gente precisa ver o outro trabalhando essas questões também. E aí a gente vai perceber que o objetivo disso é nos defender, alterarmos conceitos, atitudes e pensamentos que tinham. Quando a gente vê alguém aí, né, nesses programas, uma pessoa com raiva, irada, o que a gente vai pensar disso? A gente vai entender que ele está no processo. Está no processo, se transformando, se defendendo. Muitas das vezes, toda aquela ira é defesa. É porque ainda não aprendeu a canalizar, a utilizar isso em proveito dos companheiros que necessitam tanto e dele próprio, né? Com aquela base, com a máxima que Santo Agostinho traz para nós, do conhece-te a ti mesmo. Beleza, então estamos chegando no nosso quase finalzinho. Perguntas, amigos e amigas? Questionamentos, protestos? Telmo, Fiquem à vontade. Oi. Telmo, boa noite. Noite Qual é boa. o título mesmo da lição, meu querido? Eu não acompanhei com o livro. Como é que você chama mesmo? Um impulso natural. O impulso natural. Isso. É uma lição para a gente reler, refletir. Muito interessante, muito importante para a gente. E esclarecedora, Neide. Esclarecedora. Isso, exatamente. Esclarecedor. E você esclareceu, ajudou a gente demais, viu? Eu vou reler com calma. Eu sou o primeiro iluminado, que eu pego primeiro, tá? Diz que quando a gente lê uma lição, o primeiro a aprender ou apreender somos nós, né? Está falando para a gente, para os nossos ouvidos, a nossa mente. Mas foi muito bom, gostei muito, não tem questionamento nenhum. Só queria saber, repete aí, como é que é o impulso, o quê? Impulso? Um impulso natural. O impulso natural. Obrigada, muito obrigada. Valeu, viu? Foi muito bom. Obrigado, querido. Mais?